Olá, vamos fazer um videozinho rápido aqui, similar ao que a gente fez quando a gente tinha somente o plano cartesiano com duas variáveis, y em função de x. Agora nós temos z em função de x e y, e nós vamos ver qual que é o significado geométrico das derivadas parciais, que é muito similar ao significado geométrico das derivadas, né? Quando a gente fala derivadas, a gente está referindo somente ao R2. Quando a gente fala de derivadas parciais, relembrando, nós estamos no R3. Se a gente olhar para o item 10.3 do livro, o gráfico de z, x e y, na verdade ele representa um volume, né? Aqui está um pouco apagado, mas se você pegar o livro ou o PDF pessoalmente do livro, e você vai perceber que existe um volume aqui por onde eu estou passando. É como se fosse assim um quarto de uma montanha, tá? Lembra que eu disse que era importante, quando a gente estava derivando, o conceito de fazendo a derivada parcial, de z em função de x ou z em função de y, né? A derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, que esse conceito de ceteris paribus, eu derivava quando eu estava derivando em relação a x, significava que eu estava mantendo y constante. E é isso que está descrito aqui nessa imagem desse gráfico. Ao fixar y num ponto qualquer, aqui ele está fixando y0. Na verdade é como se eu fizesse um corte no volume. É como se eu tirasse uma fatia e transformasse isso somente em z em função de x. Está vendo aqui, esse destaque? E ao fazer z em função de x, aquele volume vira um plano. No caso aqui, como se fosse esse 1/4 de círculo. Antes eu estava falando de 1/4 de montanha. E essa fotografia aqui, no ponto y0, esse recorte, me dá essa função aqui de z em função de x. E quando eu faço a derivada parcial de z em relação a x no ponto x0, né, implicitamente eu estou falando no ponto x0, y0, que está fixado aqui, e eu tenho a inclinação da reta tangente à função z nesse ponto x0. Tá? Ou seja, o significado geométrico é o mesmo, né? E eu estou falando da taxa de variação de z em função da taxa de variação de x. Da taxa não, né? A taxa de variação de z em função de uma variação de x. A taxa de variação média, no caso. E quando eu faço em relação a y, a ideia que eu faço é fixar x, ok? Fixando x, eu dou um recorte naquele volume, novamente, aqui no ponto x0. Então, eu vou ter n valores de y e n valores de z para esse mesmo valor de x0. E, ao calcular a derivada parcial de z em relação a y no ponto x0, no ponto y0, tá? Eu vou ter essa reta tangente passando exatamente na função, na coordenada y0 e x0, ou seja, a inclinação da reta tangente nessa, entre aspas, nova função, entendeu? Ao fixar x, eu crio um plano cartesiano só de z em função de y. Então, estou mensurando a variação média de z, dado uma variação, menor variação possível em y, né? Usando a definição de derivada por limite. Tá? Usei aqui o PDF do livro, que é mais fácil do que desenhar em terceira dimensão, vamos chamar assim, né? Com 3 variáveis. Ok? Então é isso, bom estudo para todos e até o próximo, nossa próxima videoaula.